Olá, graça e paz, Pastor Cláudio Alves com você mais uma vez. Hoje nós temos aí o nosso quarto e último vídeo para tratar do assunto oração em outras línguas, o tema oração em outras línguas, falar em outras línguas, onde nós estamos distribuindo em quatro vídeos os 4 tipos de oração em outras línguas, ou melhor falando, as 4 operações da oração em línguas. Hoje nós vamos tratar das línguas para edificação pessoal. Esse poderia ser o tema mais discutido desses vídeos, mas ele ficou por último porque essa operação do Espírito Santo em nós e através de nós é uma das promessas da palavra, ok? E é uma ferramenta espiritual poderosa. Nós podemos usar as línguas, né? As línguas podem operar para que seja um sinal para o incrédulo. Amém, glória a Deus. Mas nós já temos uma outra ferramenta espiritual que é a profecia, que pode fazer isso. Amém? Nós temos também as línguas com profundos gemidos para intercessão. Você está ali orando em outras línguas e você não saber por aquilo que você está orando, por que situação, ou uma pessoa, ou uma condição, e você está intercedendo ali em línguas estranhas, beneficiando alguma coisa, alguém. Então veja que dentro das 4 operações da oração em línguas você tem tudo isso. O dom das línguas para interpretação, perfeito, extraordinário, mas nós há de concordar que Deus ele deseja algo de nós, pessoalmente. E o que é isso? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o versículo continua dizendo, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Veja, se nós chegarmos e fizermos uma pergunta para uma multidão, qual é o desejo de Deus? Deus quer que todas as pessoas sejam salvas? Amém, glória a Deus, todo mundo vai responder sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, Deus quer que todas as pessoas cheguem ao seu pleno conhecimento? Aí vai haver dúvida, porque a falta de conhecimento leva a esse tipo de dúvida, a esse tipo de incredulidade, mas a verdade é: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Primeiro, estudando a Bíblia, meditando acerca dos textos bíblicos, conhecer a vontade de Deus, conhecer o caráter de Deus. Mas uma das formas para você entrar nas revelações da palavra é quando você tem a sua edificação pessoal. Pastor, e o que é a edificação pessoal? Edificação pessoal é você pegar o seu espírito humano, a sua pessoa, o seu eu, e colocar afinado com as coisas de Deus. Nós vamos ler o texto que dá base para edificação pessoal, oração em outras línguas para edificação pessoal. E nós vamos ver uma palavrinha que mostra efetivamente isso. A nossa ligação com Deus, ela é espiritual. E através dessa ligação espiritual, nós podemos nos conectar com Deus ao ponto de nós recebermos edificação. Essa edificação pessoal, a Bíblia nos mostra que nós conseguimos alcançar isso através da oração em outras línguas. Então, para você chegar ao pleno conhecimento da verdade, o que você precisa? Uma das coisas que você precisa estar alinhado com o Espírito Santo, ser edificado internamente. O que é edificar? É criar uma estrutura dentro de você, no seu espírito humano, não na sua mente, não na sua alma, no seu espírito humano, para que você esteja firme,
você esteja convicto, você esteja cheio de fé. Nós vamos ler um outro texto que fala isso, edificar a fé santíssima que uma vez já recebemos, está firmado, está com um alicerce. Edificação é um alicerce, é uma plataforma que você pode andar nela sem medo de afundar, é uma plataforma que te mantém no nível, amém? Então você precisa edificar a sua vida pessoal. E para isso, nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Depois nós vamos fazer uma leitura do contexto para que nós possamos entender línguas para edificação pessoal, o nosso quarto vídeo. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 4 diz: quem fala uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Nós já vemos isso nos vídeos anteriores. Então, vejam, Deus, Ele criou uma forma onde eu e você conseguimos edificar pessoalmente a nossa vida. Quem fala uma determinada língua está falando das línguas estranhas. Quem fala uma determinada língua a si mesmo se edifica, cria essa estrutura. Mas vamos ler 1 Coríntios 14, a partir do verso 1, para nós fazermos aqui um panorama completo sobre isso. Porque se você se lembra, ou se você assistiu os vídeos anteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo está fazendo uma arrumação na casa, porque estavam fazendo confusão sobre as línguas estranhas. Então, verso 1: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Veja, você precisa ter zelo, você precisa temer, você precisa ter primazia naquilo que você vai fazer, porque é algo espiritual, os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profetizar. Como ele estava fazendo a arrumação, olha, você precisa ter zelo. Não é qualquer coisa que você vai falar. Não é qualquer coisa que vem à sua mente que você vai dizer. Você precisa fluir pelo Espírito Santo, no seu espírito humano, dando voz para a sua boca aquilo que você vai dizer. O que é profetizar? É falar inspirado pelo Espírito Santo dentro do seu espírito, aquilo que ele fala no seu espírito e não na sua mente, e aquilo vai sair pela sua boca como palavra de Deus que vai trazer consolação, exortação e consolo. Amém? Portanto, quem se expressa, verso 2, portanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens. Veja, quando nós falamos em línguas estranhas, nós não estamos falando a homens, a não ser que interprete. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. É uma conexão divina com Deus. Deus, Ele concedeu, através da oração em línguas, uma conexão divina com Ele. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, ninguém o compreende, pois em espírito fala de mistérios. O que são os mistérios? Mistérios, normalmente você vai pensar que é algo que está obscuro, que é algo que não pode ser revelado, que ninguém vai encontrar, mas a verdade é que os mistérios de Deus já estão revelados na sua palavra. E como que Deus revela esses mistérios com você? Quando você está orando em outras línguas, o seu espírito é edificado e ele chega ao ponto de compreender, discernir, entender os mistérios de Deus para uma situação, para uma tomada de decisão, para algo que vai acontecer.
ele revela no seu espírito, ele traz fragmentos da sua vontade, aonde você vai discernir. Normalmente é uma palavrinha ou uma frase pequena que ele vai abrir o seu entendimento, a sua mente natural vai, opa, entendi. Ele está falando essas duas palavrinhas e isso te abre um horizonte para você entender o caminho, o passo, a decisão que você tem que tomar, o que você deve falar inspirado pelo Espírito Santo. Então, entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Então, veja, antes de nós chegarmos no texto de 1 Coríntios 14, 4, que diz: quem fala uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Você vê que ele está fazendo um contexto ali para fazer uma arrumação na igreja. Profetiza, edificar a si mesmo, falando em outras línguas. Ele faz uma distinção entre as duas ferramentas espirituais. Então, veja que você tem aqui uma ferramenta poderosa para edificar a sua fé santíssima e falar mistérios com Deus. Quando você ouve a voz do Espírito, quando você recebe discernimento das coisas espirituais, você vai andar num nível de edificação. Amém? E agora nós vamos partir para um outro texto que está em Judas, só tem um capítulo, Judas, verso 20. Antes de nós lermos aí o verso 20, eu quero contextualizar. Judas, ele ia começar a escrever sobre salvação comum, mostrar para o povo sobre salvação comum, e ele está escrevendo para crentes. Ele se refere à igreja, amados irmãos, né? Então, ele está escrevendo para crente. Então veja que ele tinha um objetivo, mas ele muda esse objetivo. E por que ele muda esse objetivo? Se você ler toda a epístola de Judas, depois você faça isso, não vou ler aqui, você vai perceber que ele começa a falar que pessoas maldosas, falsos mestres, pessoas que queriam enganar o povo de Deus, estavam distorcendo a palavra, estavam tentando influenciar contra a palavra de Deus. E para que essas pessoas não fossem enganadas, influenciadas, ele dá uma direção. Ele sai da direção de falar da salvação comum e fala sobre o batalhar pela fé santíssima. Queridos, a Bíblia nos mostra que é possível você batalhar pela sua fé santíssima. Você compreende comigo que batalhar para você se manter em fé é uma forma de você edificar a sua vida pessoal? Se você estiver edificado, você está andando em fé. Se você batalha para manter essa sua santíssima fé, você está fazendo um processo de edificação. E o verso 20 da epístola de Judas vai falar justamente disso. É a resposta de como que nós podemos batalhar pela nossa fé, e ele vai expressar ali uma palavrinha, que é a mesma palavra que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Então vamos ler Epístola de Judas, verso 20, que diz assim: vós, está falando com os crentes, porém, amados, está falando contigo, vós, porém, amados, edificai-vos. Opa, a mesma palavra de 1 Coríntios 14, 4, quando diz que você, quando ora em outras línguas, você edifica a si mesmo. Vós, porém, amados, edificando-vos na santíssima fé que tens. E o texto termina orando no Espírito Santo. Você precisa concordar com isso. Você precisa concordar com a palavra. Você precisa crer na palavra.
que ao orar, ao falar em línguas estranhas, você está edificando-se pessoalmente, você está edificando a sua fé santíssima. Amém? Esse vídeo vai ficando por aqui. Você tem a oportunidade de assistir os 4 vídeos com os 4 tipos do falar em línguas, ou as 4 operações do falar em línguas, entender essas verdades pela palavra, fluir nesse dom do falar em línguas e ser instrumento de Deus para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Porque quando você usa as línguas para um sinal aos incrédulos, você está beneficiando alguém. Quando você tem línguas com profundos gemidos para intercessão, você está sendo usado para abençoar alguém ou uma situação. Quando você tem o dom das línguas para interpretação, você está beneficiando alguém, porque o dom de línguas para interpretação é a mesma coisa que profecia. E quando você ora em outras línguas estranhas, você edifica a si mesmo. Então, pratique, pegue com força, use essa ferramenta espiritual, edifique a sua fé, seja fortalecido orando em outras línguas. Eu poderia aqui contar diversos testemunhos e mostrar para você o que a oração em outras línguas pode fazer na vida de uma pessoa. Mas eu vou ficando por aqui. Você pode deixar os seus comentários, tirar as suas dúvidas. Esses vídeos são justamente para isso. E você pode colocar aqui, nós vamos respondendo, nós vamos tirando as dúvidas. Se acharmos necessário, faremos outros vídeos específicos com dúvidas que possam surgir, para que possamos esclarecer e não deixar dúvida nenhuma, e você receber luz da palavra e fluir no poder de Deus, no poder da oração em outras línguas. Pastor Cláudio Alves, eu fico por aqui. Um grande abraço, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.